Então vamos para a palavra? Zacarias capítulo de número 4. Versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Olha só. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do que, igreja? Do seu sono. É muito óbvio como quando nós lemos algumas passagens da Bíblia, preste atenção aqui, por favor, não se distraia. Quando nós lemos uma passagem da Bíblia, e aquilo está muito claro. Bom, primeiro, se o anjo tornou, é porque aquele a quem o anjo estava dando o recado ainda não tinha entendido. Como com alguém que falamos, e às vezes até com filhos, porque geralmente os pais, geralmente não os pais, mas geralmente em regra, as mães, é difícil o filho obedecer a ela na primeira vez. A mãe fala, e o filho fica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É assim ou não é? Aí o homem chega e fala, menino, parece que a voz mais grossa, parece que as crianças têm mais medo. É assim ou não é, Raíssa, minha amiguinha? Lá em casa também é do mesmo jeito. A mãe falou e talvez não adiantou tanto. Aí o pai teve que vir falar com mais firmeza. O anjo tornou. Por que tornou? Porque a primeira vez ele falou, mas as pessoas não entenderam. Então foi necessário o anjo tornar a falar novamente. O quê? Se novamente significa que é a mesma coisa. E quantas vezes nós precisamos ser ensinados acerca das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. Por quê? Porque nós ainda não entendemos. E o anjo vai vir, para quê? Para falar, para tornar a falar, e para quê? Não só para falar, mas para despertar a gente. Irmãozinho, ou irmãzinha, preste atenção no que eu vou lhe falar. O anjo de Deus, ele precisa nos chacoalhar a tal ponto, porque senão a gente vai passar do horário e vai perder o trem. E o trem, quando passa, nós perdemos aquilo que Deus colocou dentro dele, acerca do que nós precisávamos, para que a gente vivesse em paz. Mas o trem passou porque a gente perdeu o horário. É lógico que é num sentido figurado, mas entenda, tem tanta gente que tem problema com sono, tem ou não tem? Por exemplo, todo domingo nós acordamos 5 horas da manhã. E aí o que acontece? Porque logo às 7 eu tenho o compromisso no 1º de março, o culto das primícias a Deus, 7 horas da manhã lá, em todo domingo. Então eu acordo 5 horas, aí eu vou lá na cama, aí eu chamo o Samuel, e ele está lá naquele sono profundo, aí eu pego no pé dele, aí eu chacoalho ele, aí eu faço cócega, e ele está como? Até roncando e babando no travesseiro. Aí o que eu tenho que fazer, Fábio? Eu tenho que chegar lá e falar, Samuel, acorda! Por quê? Porque senão ele não vai acordar, vai me atrasar, e eu não vou conseguir chegar para o meu compromisso. Muitas vezes, o anjo precisa fazer assim com a gente, porque só falando, muitas vezes, não é suficiente, porque nem todo mundo obedece àquilo que foi falado. O próprio Paulo, na carta à igreja de Roma, descreveu da seguinte maneira: nem todos obedecem ao evangelho. Nem todos obedecem àquilo que foi pregado. E o anjo tem que fazer o quê? O anjo tem que chegar e chacoalhar. Às vezes tem que acontecer alguns terremotos na nossa vida, para a gente entender, misericórdia, Senhor, e começarmos a clamar a Deus por aquilo que nós estamos vivendo. A Bíblia declara que o anjo da igreja, quem é? O pastor. E o anjo torna a falar, às vezes, vários assuntos para entendimento da gente. Às vezes um anjo mais clarinho, às vezes um escurinho assim, igual eu. Mas o anjo está falando. Para quê? Para privar? Não, mas para nos fazer entender o que a gente ainda não conseguiu entender, e possivelmente ser livres de uma grande destruição que o diabo está preparando logo aí, e que a gente ainda não enxergou. O anjo chega para
esse que aqui está sendo despertado, como muitos de nós às vezes estamos naquele sono profundo e que ainda que nos chame, às vezes a gente não quer acordar. Tem muita gente na igreja que ouve a palavra, que sabe o que é errado, o que está fazendo, o que está pensando, o que está sentindo, o que está planejando, mas ela não muda. O anjo vai vir e vai chacoalhar você, e a partir de hoje essa vai ser a minha oração. Sabe por quê? Porque ainda que o anjo que chacoalhe para a gente despertar é melhor do que naquele dia do juízo final a gente ouvir da parte de Deus: apartai vós de mim, que praticai o quê? A iniquidade. Você tem que pedir para Deus: Deus, chacoalha-me, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo entender. Anjo de Deus, mexa comigo. Elias estava prestes a morrer. Por quê? Porque ele queria. Pastor, ninguém quer morrer. Engano seu. Quando você erra, quando você peca, quando você desobedece os mandamentos, a Bíblia diz que aquele que pula o muro, a cobra o morderá, e o veneno é letal, vai atingir o teu organismo, vai paralisar tudo ali os teus órgãos e não vai ter solução. Por quê? Porque você ultrapassou o sinal vermelho e não deveria ter ultrapassado. Quando é que eu quero morrer? Quando eu desobedeço a Deus. Às vezes eu não disse, mas pela minha desobediência, pela minha rebeldia, eu decretei a minha morte como Elias. Elias fugiu de Jezabel, Elias não queria mais viver, ele senta embaixo de um pé de árvore, de um zimbro, e ele fala: eu quero morrer, não quero viver mais. Por quê? Porque ele se sentiu ameaçado, ele não aguentou a pressão. O anjo do Senhor apareceu, despertou, trouxe pão e trouxe água e falou: ainda é longo o teu caminho, você não vai parar agora. Ainda há pessoas para você ungir, ainda há pessoas para você chamar para o ministério, ainda existem pessoas que dependem de você. Ei, você quer colocar um ponto final onde Deus não colocou? O anjo trouxe o despertamento. Elias queria parar, Elias queria morrer, mas o anjo veio, falou para ele a verdade, mas despertou ele daquele pensamento maldoso que levaria ele à morte se ele não permitisse. O anjo cumpriu o que o anjo foi determinado para fazer. Você precisa aceitar a palavra de Deus. O anjo só quer livrar você de uma possível destruição. E por isso ele disse: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Diga para a pessoa que está do seu lado: deixa o anjo te acordar, irmão. Deixa o anjo te despertar, irmã. Você está dormindo, você parece que não está vendo as coisas que estão acontecendo, você parece que não está ciente do que está por vir, do que a igreja pode passar, do que o povo pode viver. Acorda, tu que dormes, diz Paulo, e Cristo te iluminará. Diga para o teu irmão assim: acorda, irmão. Passa. O negócio vai ficar bom, só começou, calma aí. E me disse: o que que tu vês? Você acordou? Acordei. Agora o que que você está vendo? Vamos ver se você está acordado mesmo. Deus é fantástico, né, irmãos? Porque assim, uma coisa é dizer que estamos bem, ou que estamos acordados. Outra coisa, irmãos, é de fato estar, porque nem todo mundo que diz verdadeiramente vive o que está falando. Tem muita gente que acha, como muitas pessoas acham que são de Deus, como muitas pessoas acham que são cristãos, como muitas pessoas acham que Deus está com elas, mas Sansão também achava. Quando ele precisou, Deus já tinha abandonado ele, ele foi preso pelos filisteus. Cuidado, às vezes você já perdeu Jesus no caminho, faz muito tempo. Engraçado que o anjo pergunta: o que é que você está vendo agora? Já que você despertou, você está falando que você está acordado, o que é que tu vês? O que você vê? E eu disse: bom, eu estou olhando, e eis que tem um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. Passa. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Passa. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra estava onde? E a outra estava à esquerda. Passa. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Mas ele não falou que estava acordado?
Por que agora ele está perguntando o que é? O que Deus me faz entender é que, muitas vezes, nós, se dizemos que somos inocentes, mas essa não é a grande verdade. Eu não acredito numa inocência tão genuína como as pessoas dizem ter. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não consigo ver isso, pastor. Eu não consigo assim, pastor. Mas, irmão, você não é, me perdoe a palavra, você não é bobo. Você não tem problema de cabeça. Você não tem problema com nada. Você sabe do que às vezes você está fazendo. Você sabe do que às vezes você está pensando. Você sabe do que às vezes você está planejando. Você sabe. Mas às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu fiz, mas eu não tinha ciência. Como que não tinha? Ô irmãozinho, nós não estamos falando com recém-nascido. Nós estamos falando com homens e com mulheres que são de Deus, como vocês. Ele se dizia estar acordado e vendo. Quando ele se deparou com aquilo que o anjo queria mostrar, ele perguntou: nossa, o que é isto? Existem muitas pessoas que o que elas fazem, elas têm a plena consciência que é errado. E depois elas querem se fazer de vítima. Como é engraçado, mas você não disse que estava vendo, você não disse que tinha ciência, você não disse que tinha entendimento, você não disse que sabia, por que agora você está fazendo de vítima? Cuidado, Deus não vai ter por desobrigado aquele que prometeu algo e não cumpriu. Deus vai cobrar da gente, irmãos. Deus não vai ter a gente como inocente. Na parábola da grande ceia, o próprio Jesus ali mostrou que ele não vai aceitar as desculpas esfarrapadas que muitas vezes nós queremos dar para ele. Ah, Deus, mas eu não sabia. Você não era inocente assim, não. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é tão inocente assim. Às vezes o que tem na tua mente e no teu coração é a maldade, mas você quer se fazer de vítima. Cuidado. Bom, passa. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu que isto é? Rapaz, você está dizendo para mim que você é vítima, que você não sabe, que você não tem conhecimento? É lógico que você sabe. Irmão, todo mundo sabe aonde está errando. Se eu fiz um mal para você, ou se eu pelo menos planejei, eu sei. E aquilo está me condenando. Eu não posso me fazer de vítima, ainda que eu queira. Aquele pensamento vai me acusar. Eu não sou inocente. O engraçado é que, por exemplo, as pessoas, elas planejam, elas maquinam o mal, e ainda muitas vezes se dá por inocente acerca de uma situação que é aquelas que elas mesmo entraram e provocaram o que elas estão recebendo. E depois diz: não fui eu. Por exemplo, você vê nas reportagens policiais, quando o repórter vai entrevistar aquele que está sendo preso, aí ele fala assim: esses dias eu vi até achei engraçado. Pegaram 2 homens, um matou, o outro conseguiu fugir. Na verdade, era 2 que estavam no carro, um matou, o outro conseguiu fugir e tinha uma mulher dentro do carro. Aí o repórter foi lá e perguntou. Ela falou assim: não, eu não sei de nada, eu nunca vi eles estavam passando, eu só pedi uma carona. Que errado tem nisso, repórter? Ah, irmão, vai contar a história para boi dormir? Você acha que o policial vai aceitar isso? Quem é que vai aceitar? Ninguém, a pessoa não é inocente. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As más conversações, diz a própria palavra de Deus, corrompe os bons. Pode ser que ela não estivesse fazendo nada de errado, mas ela estava andando com quem estava fazendo. Até você provar que focinho de porco não é tomate, você já está enjaulado na cadeia e já apanhou pra caramba. Ninguém é inocente assim, irmão. A pessoa entrou lá, não é inocente. Às vezes, elas querem se fazerem de vítima. Bom, então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto, o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu, ainda mentiu. Irmãozinho, nunca entre por este caminho, o caminho da mentira. Quando nós trilhamos este caminho, assumimos o diabo como nosso pai.
O pai da mentira é ele. A única autoria de Satanás é a mentira. Fale a verdade. Quantas inverdades você já disse? Quantas inverdades você ainda anda nelas? É por isso que a sua vida está amarrada, está presa. É por isso que as coisas não dão certo. E ainda que esteja dando certo, daqui a pouco, Deus, o próprio Deus, começa a resistir você e vai começar a dar tudo errado. Acorde enquanto é tempo. Seja sincero, primeiro com você mesmo, segundo com Deus, mas não minta. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Às vezes as pessoas, elas vivem desta forma e elas não entendem que elas podem pagar um preço caro por isso. O anjo perguntou para ver se ele sabia. Ele disse: não, Senhor, mentira, está mentindo. Muitas vezes eu pergunto para ver o que é que você vai falar, mas eu já sei o que é que às vezes as pessoas elas tomam porque elas já estão no automático, e o que elas falam, tipo assim, eu não vou falar para pagar um preço, ainda que você tenha que pagar o preço, ainda que você tenha que ser punido, ainda que você tenha que ser castigado. Fale sempre a verdade. O texto prossegue dizendo assim, porque aqui no 6 é a parte principal da mensagem, a parte tônica, que é a parte forte. Diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força e nem por violência, mas pelo meu... Quem é que estava falando? Quem é que estava falando? O próprio Senhor Deus. O que o texto aqui se refere? O contexto geral da história se refere à reconstrução do templo. O templo de Deus, que havia sido derribado, e Deus está falando para o sumo sacerdote Josué, por exemplo, que ali é representado pelas oliveiras de uma forma simbólica, e também a Zorobabel. O que é que Deus está falando com eles? Deus está afirmando para eles que a reconstrução do templo seria feita de uma forma completa. Como assim, pastor? Bom, deixa eu te explicar. Tanto Josué, que era o sumo sacerdote, que não era aquele Josué lá do livro, do 6º livro das Sagradas Escrituras, não. Aqui o Josué é o sumo sacerdote, como também Zorobabel. Eles eram seres humanos e como todo ser humano, assim como eu, assim como cada um de vocês, somos cheios de limitações. Eu tenho as minhas e cada um de vocês também possui nas suas particularidades. Mas a capacitação verdadeira e completa viria do Senhor. O que é que eles queriam? Eles queriam reconstruir o templo. A intenção era boa, para poder levantar de novo um templo ali para Deus. Mas eles queriam forçar algo. Ainda que a sua intenção é boa, se você começar a forçar, você vai ter problema. Com quem? Com o dono da obra. Cuidado. Deus chega para eles e fala: gente, não por força, não é por violência. O que Deus está falando? Forçado, eu não quero. Forçado, eu não aceito. Forçado, eu não admito. Quantas pessoas vivem desta forma? Elas forçam, elas forjam algo para conseguir o que elas querem. Sabe o famoso na marra? Conhece gente assim? Que a qualquer preço, que a qualquer custo, para conseguir o que ela quer, ela força,
ela não pensa nas consequências, ela puxa o tapete, ela defama, ela fala mal, ela inventa, ela mente, ela levanta uma calúnia, ela anda pelo caminho das inverdades, ela é omissa à palavra de Deus para conseguir o que ela quer. Ela não importa com aquilo que as pessoas vão ter como recompensa. Se elas alcançarem o que elas querem, para elas está bom. Irmãos, que triste. Por quê, pastor? Porque Deus não vai aceitar. Não é na marra, não é na força, não é na violência. Deus está falando para Zorobabel: gente, vocês são limitados. Quando eu fizer, você pode ter certeza que vai ser completo, você pode ter certeza que vai ser bem feito. Agora vocês têm limitações, vocês podem até conseguir, mas vai ser derribado, porque não vai permanecer o que é forçado. Quantos obreiros entraram para a obra porque eles forçaram para estar? Cadê esses obreiros? Cadê os pastores que um dia foram levantados por eles mesmos e que forçaram algo porque tinham amizades dentro do ministério e falaram assim: olha, arruma lá para mim um negócio, arruma lá, trata uma obra de Deus como se fosse um negócio, arruma para mim lá uma igreja, olha, eu sou seu amigo, há quanto tempo? E forçaram algo e entraram, conseguiram. Cadê esses pastores? Cadê esses homens que diziam ser de Deus? Cadê esses obreiros? Porque hoje o que você mais vê é isso. Porque a pessoa que Deus chama, Deus sustenta. Ela passa por provações, ela passa por dificuldades, ela come o pão que o diabo amassou, mas ela não sai da posição. Sabe por quê? Porque Deus chamou e ela sabe quem chamou, e ela não pode envergonhar. Os que é forçado, a primeira repreensão você fala assim: não faça isso. Nossa, que pastor estúpido. É porque forçou. Está ocupando o lugar de uma forma indevida. É isso que você quer para a tua vida? Às vezes você está forçando algo, às vezes você está forjando algo, só porque você quer. Enquanto você não tem, você não sossega. Hoje, por exemplo, eu pregando essa mesma palavra, um irmão pediu assim: eu posso falar? Eu falei: pode. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu sempre tive o sonho de ter um carro. E eu forcei, porque não era o momento. Sabe por quê, pastor? Porque eu ganhava R$1.300. Eu financiei um carro para pagar 1.000. Como que eu ia viver e sustentar minha família? Mas ele comprou, porque ele queria a qualquer preço e a qualquer custo. E ele não olhou para o que poderia acontecer lá na frente. Com consequência, o nome dele ficou sujo. Ele atrasou as 3 primeiras parcelas. O banco pegou, deu busca e apreensão. Ele teve que devolver para o banco. E as 3 parcelas que ele pagou, ou 2 que ele pagou, não me lembro o correto, ele perdeu porque o banco não devolve. Ele poderia ter perdido? Não, mas ele foi teimoso, ele forçou o que Deus não mandou fazer. Às vezes é assim que a gente está, forçando algo. Nós vamos ter problema, irmãos. Nós podemos até conseguir, e quando a gente conseguir, a gente vai ficar descansado, porque nós conseguimos e almejamos por aquilo, mas só que não vai ser eterno, vai ser por algum momento. É isso que você quer? É isto que você está desejando? É isso que você está almejando? Deus estava advertindo o seu povo. Primeiro, Deus está falando assim: ó, Zorobabel, não é por força, não é por violência. Por quê? Porque Deus sabia que, como o rei, como alguém de influência que Zorobabel era, ele tinha o poder militar ao seu favor. Ele tinha as forças externas que poderia lhe dar a mão para que ele conseguisse o que ele queria. Geralmente acontece isso. Por exemplo, às vezes você tem um conhecido em um determinado local e você usa do seu conhecimento e da influência que você tem no meio para conseguir o que você quer. Você é um maldoso. Sabe por quê? Deixa eu te falar o porquê. Porque aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Sabe por que nós estamos forçando? Porque não é nosso e a gente quer tomar na marra. E tomar forçado na marra é roubo.
que Deus dá, você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada. Vem nas tuas mãos. Eles tinham, Zorobabel, por exemplo, tinha ali o poder militar, ele tinha as forças externas, ele tinha influência, e ele poderia usar de todas elas para poder reconstruir o templo, mas Deus não quis. Mas Deus não aceitou. Como muitas vezes também nós agimos dessa forma, nós fazemos desse mesmo jeito, porque às vezes temos conhecimento, e aí eu chego, por exemplo, e falo para o Fábio assim: Fábio, você é meu amigo, cara, você é meu pastor, eu sou seu pastor, você é minha ovelha. Fábio, arruma um serviço para minha filha lá na tua empresa, cara. Pastor, mas eu não tenho. Pastor, meu quadro de funcionários está completo. O Nicolas trabalha com você? Trabalha. Manda ele embora, cara. Sou mais amigo seu do que ele. Poxa. Eu sou seu pastor, cara. Tá me tirando. Manda o Nicolas embora. Mas o Nicolas tem família, ele tem que sustentar a esposa. Ele tem que cuidar da casa, tem que trazer o sustento. Mas eu não quero saber, problema do Nicolas. Se tiver que chorar alguma mãe, que chora a dele e não a minha. É assim que a gente está agindo. Nós não se importamos mais com o próximo. Para querer o que a gente quer, a gente pisa, a gente humilha, a gente puxa o tapete, a gente denigra a imagem. O importante é conseguir o que eu quero. E o próximo? E o amor? Se lasque. Como muitas vezes já tentaram até denegrir a minha imagem, irmãos. Só que eu vou te falar uma coisa. Quem me chamou é quem me sustenta também. Você pode até tentar, e toda arma forjada contra mim não prosperará. É a herança dos santos do Senhor. Às vezes, por influência, as pessoas tentam fazer isso. Conhece alguém, e esse alguém às vezes é influente, e através da influência, as pessoas querem denegrir a imagem das outras. Bom, não deveria ser assim, né, pessoal? Mas infelizmente é, e nós estamos falando de pessoas que se dizem de Deus. De uma coisa, eu tenho a plena convicção do que a palavra de Deus disse e que ela é verdadeira. Por várias vezes tentaram fazer isso. E o que é bom? Quando você não sabe de nada, quando você está, inocente completamente. O que Deus faz acontecer? O que você pensa lá no teu quarto e o que você fala com a tua esposa ao meu respeito, Deus faz chegar no telhado para todo mundo saber. Se todo mundo vai saber, de quem você falou mal, também vai ficar sabendo. Como essa semana. Para surpresa minha, por isso que eu falo para você, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos buscar a Deus, irmãos. Lembra que eu falei para vocês do propósito? Qual era o propósito? Deus vai revelar o secreto, Deus vai revelar o oculto e o mais profundo Deus vai revelar. Foi isso que eu falei ou não falei? Com poucos dias de propósito, Deus trouxe à tona. Tinha gente puxando o meu tapete e denegrindo a minha imagem, e às vezes dando tapinha nas minhas costas. Eu não vou mover uma palha. Porque Jesus falou assim: a vingança é minha, eu não darei a outro. Eu só te falo uma coisa. Eu vou te dar ainda a oportunidade de você vir falar comigo e pedir perdão. Porque essa pessoa está aqui me ouvindo. Se eu sou de Deus, eu vou te dar a oportunidade de você vir falar comigo, falar a verdade e pedir perdão. Você denegriu a minha imagem, você levantou uma calúnia contra mim, você falou para outra pessoa falou, e você sabe que eu estou falando com você. Eu vou te dar a oportunidade de você vir falar comigo, depois eu não quero saber mais. Essa semana ainda, depois eu não quero saber, vou entregar você na mão de Deus. Você tem que aprender a respeitar um homem de Deus, porque o que eu sempre quis aqui foi tratar bem, foi falar para você a verdade e salvar você das mãos do capeta, mas você não quer, então você vai ter o que você quer. Simples assim. As coisas não é forçada não, irmãos. Uma hora ou outra chega no ouvido.
E às vezes, de quem você nem espera. Mas enfim, Jesus passou por isso, quem diria que eu também não iria passar? Muitas pessoas acham que para conseguir algo, elas precisam forçar para obter os resultados. O problema não é forçar, o problema é quando você força e passa por cima daquilo que Deus determinou. Porque, irmãos, entenda, tudo que é forçado, diga comigo, tudo que é forçado, não presta. Vou te dar exemplo. Quem aqui gosta de frango caipira? Nossa, gente, poucos, hein? Um franguinho caipira com uma polenta. Fábio, você não gosta, não? Ah, bom. Amém. Frango de granja, quem gosta? Nossa, o granja ganhou hoje à noite. A senhora gosta de frango de granja? A senhora gosta dos dois, né? Comer é bom, né, gente? Eu como os dois. Hoje mesmo eu comi um frango de granja, mas deixa eu explicar para você por que eu estou falando isso. Nesses aviários, que é o local onde se cria os frangos, gente, como que em 3 meses ele está pronto para o abate? 3 meses, no tempo natural, ele ainda é pintinho, cheio de penugem ainda tem. A coxinha dele está mais fina do que o meu dedinho de mindinho. Mas no aviário é colocado hormônio nele, injetado hormônio, e com 3 meses já leva para o frigorífico para ser abatido e vai para a nossa mesa. Quando você coloca ele na panela, aquele odor sobe assim, aquele fedor sobe, aquela coisa, e você, meu Deus, começa a espumar na panela. Já viu isso? O que é aquilo? O hormônio. Foi forçado a crescer. E Deus me fez entender que tudo que é forçado, o crescimento que é forçado, não é crescimento, é um aborto. Tem muita gente forçando o que não deveria forçar. Tem muita gente fazendo o que Deus não deveria fazer. Bom, na minha opinião, o frango de granja, ele fede. O trenzinho terrível. A carne do caipira é diferente, o sabor é outro. Quem aqui gosta e come frango sabe do que eu estou falando. É outro. Você quer ver um outro exemplo? Compra o tomate no supermercado e compra o tomate na feira do produtor. Do supermercado, em regra, é um tomate, parece um reboco, parece uma pedra, ele é duro. Por quê? Porque ele está empedrado. Na feira do produtor, você vai lá e compra o tomate, o sabor dele é outro, é diferente. Por quê? Porque não tem agrotóxico, igual coloca aqueles que é vindo para poder comercializar nos mercados. Vem direto lá da raiz, lá da roça. Quer ver outro exemplo? Algo que vocês gostam bastante. O que vocês gostam? Em regra. Em regra, café. Acaba o culto aqui, todo mundo vai lá tomar um café. Pega esse café industrializado que vem já no pacote, ele não é nem preto, ele é marrom, porque tem tanto milho misturado que foi moído ali junto, porque ele perde até o sabor. Agora pega o café que é moído na hora, lá da roça, aquele que é torrado ali, que café gostoso. E falar nisso, eu tenho 5 pacotes desse café. Minha mãe trouxe para mim, eu falei para ela, traz para mim um café desse, porque é bom. Todo dia eu vou lá e faço um pouquinho. Vai demorar pelo menos uns 2 anos para me tomar esses 5 pacotes. Só eu que estou tomando. Lá em casa, minha esposa não gosta de café. Ela não é muito fã de café, então só eu que tomo. Eu levo para o escritório da igreja, lá eu faço um pouquinho. É diferente ou não é? É diferente ou não é? Diga comigo, sabe por quê? Porque o que é forçado não presta. Eliseu estava arando a terra com as juntas de boi. Elias passou, jogou a capa sobre ele. E o que é que ele entendeu? Ele entendeu que Elias estava chamando ele para o ministério. O que ele fez? Ele pega a carruagem de boi, as madeiras, desmancha aquela carruagem, faz uma fogueira, os bois ele mata e faz aquele grande churrasco. Coisa boa. Destruiu aquilo tudo e foi cumprir o chamado que Deus havia feito para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Onde na Bíblia está descrito que Eliseu pediu para entrar para o ministério? Me mostra. Não só como Eliseu.
Se você for olhar, por exemplo, para Paulo, que na época era Saulo, que era aquele que pedia carta em Damasco para prender os crentes, que segurava nas mãos do povo e saía lá das casas arrastando o povo pelas ruas para poder matar, consentiu na morte de Estevão. Ele não pediu. Depois de Jesus, Jesus é o maior dos apóstolos, depois de Jesus é Paulo. Mas Deus cruzou o caminho dele e Deus o chamou. Paulo não forçou nada. Deus chamou ele. E olha quem Paulo se tornou. Como os apóstolos de Jesus, os 12. Jesus foi para o monte orar, se eu não estou enganado, em Lucas 6. Depois de ter orado a noite toda, desceu e falou assim: Deus mandou chamar esse, Deus mandou chamar esse, Deus mandou chamar esse. Deus mandou. Não foi forçado. Tanto é que em Marcos 10, 25, só reforçando, tá? Eu vou te dar essa semana para você vir falar comigo. Vou te dar essa semana. Vamos ver se você tem coragem de falar na minha cara o que você falou nas minhas costas. Porque homem e mulher de verdade é assim, fala na cara. Marcos 10, 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Passa. E eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Rapaz, se o negócio está difícil, aí quem é que vai ser salvo? Passa. Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são. Passa. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Passa. Para seguir Jesus tem que deixar tudo, tá, irmãos? Se você não deixar, não vai seguir, não. Às vezes você acha que você está seguindo. Você está seguindo talvez o que você quer. Inclusive, esse tudo, Jesus começa a falar o que era o tudo. Porque só falar tudo, talvez as pessoas não entendem. Aí ele fala tudo e ainda fala o que era. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro receberá também o quê? Jesus está falando, quem não deixa pai, mãe, esse deixar, irmãos, entenda, não é você abandonar sua família não, virar as costas para eles não, esse deixar é não colocar a sua família no lugar que Deus deve ocupar. Qual é o lugar? O lugar de destaque, o lugar de prioridade na sua vida e na minha. A minha mãe não pode ocupar o lugar de Jesus, ainda que eu a ame, ela me gerou, mas só gerou porque Deus permitiu, ela só foi usada por Deus. Para com esse negócio. Aí a pessoa: não, pastor, porque a minha mãezinha. É sim, a sua mãezinha. Eu não estou te desmerecendo. Mas Deus falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as. Esse é o primeiro mandamento. E às vezes a gente não cumpre. Às vezes a gente não vive. Por quê? Porque a gente não quer. Às vezes colocamos, irmãos, tantas coisas no lugar de Deus. Foi por isso que Deus pediu para Abraão a Isaac, porque o coração de Abraão estava no seu filho, e não poderia ninguém ocupar o lugar de Abraão no coração dele que não fosse Deus. Por quê? Porque Deus tinha promessa. Você tem que deixar, você tem que abandonar. Passa, vai chegar aqui num ponto bastante interessante. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Passa. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiram-no. De que forma? Ficaram todos assim: meu Deus, eu tenho que... Jesus amado, e agora? Aquilo que é prioridade eu não quero deixar. Às vezes é as amizades, as más companhias que está ocupando, você tem que deixar. Estou falando para ninguém deixar marido e mulher, não, separar não, não é isso não. Deixa eu explicar. Porque às vezes a pessoa fala assim: é resposta de Deus, já queria largar dela mesmo. Não, não é isso que Deus está falando, não. Amém, pessoal? Passa.
Aí ele diz assim, ó, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Passa. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, passa, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Jesus está mostrando tudo o que iria acontecer. Jesus não deixou ninguém em... Você acha que Jesus vai me deixar enganado, irmãos? Como também não vai te deixar. Deus sempre vai trazer à tona, Deus sempre vai mostrar, Deus sempre vai falar. Boba é aquela pessoa que fala mal dos outros e acredita que a pessoa não vai ficar sabendo. Mas Jesus está mostrando para eles o que é que aconteceria. Passa. E o escarnecerão, zombarão da sua cara, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia, passa. E aproximaram-se dele Tiago e... Quem que esses dois eram? Eles eram filhos de Zebedeu. E o que é que eles dissem para Jesus? Chegaram para Jesus, irmãos, presta atenção que eu vou te falar. Vamos com calma aqui, que o negócio tem muita coisa boa. O que eles fizeram? Quando eles viram a Jesus, Tiago e João, quando avistaram Jesus, eles se aproximaram. Cuidado com aqueles que se aproximam de você, porque nem todos têm uma boa intenção. Às vezes se aproxima para tentar descobrir o que você tem, o que você faz, o que você fala, para tentar ver se você pode ajudar ele em alguma coisa, para ver se o que é que você pode assessorar, auxiliar, se você não pode virar as costas para você, porque nem todo mundo que se aproxima é seu amigo de verdade e quer o seu bem. É mais ou menos assim. A Bíblia diz que nós não podemos ser fardos para ninguém. Já pensou, Orlando, por exemplo? Eu lhe chamo para sair. Vamos comer uma pizza? Aí o Orlando fala, vamos, pastor. Chega lá, a gente vai rachar metade minha, metade sua. O dia que você fala assim, pastor, eu não vou, estou sem dinheiro, mas o senhor pode. Ô, Orlando, eu só tenho para mim. E eu nunca mais vou começar a chamar você, porque você já está sem dinheiro. Você vai se tornar um fardo para mim. Ou seja, qual era o meu interesse? Não era dos melhores. Eu estava se aproximando porque você tinha algo para poder oferecer. Quando você não tinha nada para oferecer, eu peguei e me afastei de você. Que amor é esse? Tem pessoas que vão na nossa casa só para saber o que a gente tem lá. Aí sai de lá ainda falando, você viu? Fui lá na casa do Fábio, não tinha sofá para sentar. Fui lá na casa do Fábio, ele é pedreiro, azulejista, mas não terminou a casa dele ainda. Linguarudo, comeu, bebeu do teu café, comeu do bolo que a tua esposa fez, tomou o suco, falou que estava gostoso. Quando entrou dentro do carro, falou assim, meu bem, você gostou do suco que a Eliane fez? Nossa, estava azedo. Vai te lascar, irmão. Seu maldito. Eu acho que não era água mineral, eu acho que era da torneira. Nem na sua casa você bebe água mineral, que bebe água mineral na casa dos outros. Por quê? Porque aproxima da gente só por isso. Tiago e João não foram diferentes. Se aproximaram. E o quê? Não. O que está lá na Bíblia escrito quando eles se aproximaram? Bater no ombro e falaram, mestre. Aquilo massageia o ego daqueles que se aproximam por interesse, porque o prazer deles é mostrar alguma coisa para os outros, e para mostrar, eles têm que fingir o que eles não são. Eles eram mestre de Jesus, Jesus era o mestre deles, como eu não sou pastor de muitas pessoas aqui. Se você fala mal de mim, como que eu posso ser o seu pastor? Mas talvez você me chame. Se você denigre a minha imagem, se você é contra, se você bate de frente, mas você me chama, mas eu não sou. Porque pastor
se você procurar o significado, é aquele que conduz, é aquele que guia, é aquele que orienta. Você nunca quis me ouvir. Você só se aproximou de mim porque eu tinha algo para te oferecer. Talvez porque eu estou com o microfone na mão e porque talvez eu estou em cima do altar. Porque o dia que eu não tiver, está repreendido em nome de Jesus, você nem oi vai me dar mais. Diga para a pessoa que está do seu lado, boa noite. Tudo bem? Agora fala assim, você é Tiago ou você é João? Ou você é os dois? Porque tem pessoa que é tão maldoso que se torna os dois. Aproximaram-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Meu Deus, misericórdia. Chegaram para Jesus e disseram assim, agora Jesus não era mais mestre, agora Jesus era o servo deles, porque eles disseram para Jesus, eu quero que você faça o que a gente quer, porque se não fizer eu vou sair, sai! Está fazendo o que aqui? Eu vou lá na sua casa, eu tenho que falar o que você tem que fazer? Mas não era mestre, o mestre manda. Mas aqueles que são cheios de si, eles acham que tem que dar ordem. Estavam dizendo para Jesus o que Jesus tinha que fazer. E eles estavam dizendo para Jesus assim, nós queremos algo, e o Senhor tem que nos dar. Como se Jesus fosse obrigado a dar algo para eles. E eles estavam dizendo outra coisa, se o Senhor não fizer, nós vamos forçar, nós vamos agir com violência. Mas nós queremos. Muitas vezes, nós parecemos aquelas crianças birrentas. Eu quero, espernia. Espernia mais. Quem sabe assim você faz um exercício, está meio sedentário. Pode espernear. Porque, meu irmão, eu não estou aqui para fazer o que as pessoas querem. Eu estou aqui para fazer o que Jesus manda. Mas tem gente assim, que age desta forma. Meu irmão, não faça isso. Olha o que Tiago e João estão falando para Jesus. Eu quero que o Senhor faça o que a gente quer. Sabe o que é que eles queriam? Faça. E ele lhes disse, então tá, vamos ver qual é o seu pedido. Jesus é fantástico, irmão. Eu não tenho essa gentileza toda. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? Passa. E eles lhes responderam. Eles quem? Tiago e João. E eles lhes responderam, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua... Nossa! Que fantástico! Eles queriam um lugar de destaque. Será que não é a gente? Será que não está acontecendo isso conosco? E por isso nós estamos forçando. Para conseguir um lugar de destaque. Bom, só serve se for do lado de Deus. Se for junto com os apóstolos, não serve. Tem que estar do lado de Deus. Jesus olhou, analisou a pergunta, aí Jesus falou algo. Passa. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que vocês estão pedindo. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes me pedem para entrar na obra. Eu falo assim, irmão, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não vão ter vida social. Vocês não vão viver mais para vocês. Se vocês entrarem, o negócio é complicado. Mas também tem as suas recompensas, sim, da parte de Deus. Mas não é fácil, não. Já é o terceiro culto de hoje. Em 2 igrejas. Hoje eu estava com visita em casa, a avó da minha esposa e a minha cunhada. Eu não pude nem fazer sala para elas, porque eu tinha compromisso com Deus. Quer vir para minha casa? Pode vir, só que saiba de uma coisa, o horário é meu. Vocês vão ter que se submeter ao horário que eu tenho, senão não precisa nem vir. Eu já falo logo. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Inclusive, está escrito, dura coisas é o que vocês estão pedindo. Por quê? Aí Jesus começa a falar, Jesus começa a mostrar, por exemplo,
Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o Espírito, com o batismo com que sou batizado? Passa. E eles lhes disseram: podemos? Não, nós queremos. Todo mundo no começo fala que vai fazer. Todo mundo no começo, não, pode contar comigo, eu estou aqui. Quando você precisa, é o primeiro a virar as costas para você. É o primeiro a te apunhalar. É o primeiro a te dar o abraço de tamanduá. Sorrir na tua cara, mas as unhas estão por detrás nas suas costas. Não, mas quando é para entrar, todo mundo quer, todo mundo pode, todo mundo aceita, mas depois começa a vir as complicações e até se levantar, até contra aquele que um dia abençoou e concedeu a entrada. E agora quer sair, e agora aquele é o Satanás, não é mais o abençoador. Engraçado como as pessoas são. Mas no começo as pessoas dizem: lógico que podemos. Lógico. Eu até brinco, está aqui o Rafael. Hoje de manhã eu dei esse exemplo. Rafael, levanta a mão aí, por favor, Rafael. Rafael lá de Tangará. Ele sabe do que eu estou falando. Chegou uma certa vez, chegou um tempo, o pastor chamou um monte de gente assim, a igreja lá é bem grande. E aí o pastor falou assim: alguém quer cantar? Porque às vezes tem algum dom aí no meio, né? E às vezes a gente não sabe. Mas um monte de gente levantou a mão. Você lembra disso, Rafael? Um monte de gente levantou a mão. Veio um monte de gente. Aí o pastor me chamou e falou assim: você vai acompanhar esse povo. Na época eu era líder dos obreiros. Você vai acompanhar esse povo. E colocaram o apelido em mim de Sacomani. Por quê? Porque eu sou exigente, irmão. E aí eu fui começando, fomos falando algumas coisas, trabalhando algumas coisas com eles. E teve um dia que o pastor chegou e falou bem assim: ó, gente, amanhã vai ter limpeza na igreja. Se vocês quiserem vir, não é obrigado não. Mas se puderem, vai ajudar. Naquela época devia ter, que vieram para poder cantar na igreja, deveria ter pelo menos umas 15 pessoas, 15 mulheres. No dia da vigília não apareceu ninguém. No dia da limpeza, perdão, não apareceu? O que elas queriam? Posição, destaque. Está o Rafael aí que não me deixa mentir. Será que não é o que a gente está à procura também? Nós temos limpeza aqui. Alguém se oferece, candidato, para poder limpar? Seja bem-vindo. As outras coisas, Deus pode acrescentar. Agora, primeiro, quem nasce grande é monstro. Começa lá de baixo. Você já quer começar pelo telhado? Constrói uma casa do telhado para ver o que vai acontecer. Você não vai nem conseguir, porque ela não vai se suster. Ela não para de pé. Tiago e João queriam um lugar de destaque, e você ainda não entendeu a gravidade que eles pediram. Sabe por quê? Paz. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim. Jesus está falando, concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está. Irmãos, entenda uma coisa, não compete a mim. Eu posso até te chamar, mas Deus mandou? Agora, quando Deus chama, não há dúvida. Jesus está falando para eles: olha, eu não mando, quem manda é o Pai. Não adianta vocês pedir, não adianta vocês forçar. Agora entenda uma coisa, vocês não estão entendendo a gravidade do assunto. Por quê? Quando passa para o versículo seguinte, olha o que está escrito. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a se indignar-se contra Tiago e João. Ficaram até revoltados aqueles que ouviram. Por quê? Porque Jesus sabia. Peraí, irmão, vamos ver aqui. O que Tiago e João pediram para Jesus? O que eles pediram? Nós estamos em 2. Um vai ficar à sua direita e o outro vai ficar à sua. Mas eles pediram e eles disseram assim: quando o Senhor chegar em glória. Ou seja, quando Jesus já estiver lá nos céus. Quando a ascensão de Jesus já tiver sido feita. Vamos lá? Vamos raciocinar um pouquinho? De quem é o lugar, ou quem está ocupando o lugar à destra do Pai, que é a direita? Quem? Quem? Eles queriam tomar até o lugar de Jesus. Eles não se importavam com nada. A qualquer preço, eles queriam alcançar, mesmo que com força,
mesmo que com violência. E eles não se importavam com ninguém. Esse tipo de gente, eles não têm dó de ninguém. Você está vendo a ousadia? Eles falando para Jesus, dá o seu lugar para mim, porque é isso que eles estão dizendo. Dá o seu lugar para nós. Dá o seu lugar para mim. Às vezes na cara, assim. Eu leio a Bíblia, eu fico assim, Jesus, como pode isso acontecer, irmãos? Ser cristão hoje é vestir um uniforme, ter uma gravata, uma roupa social, um crachá, uma patente. Isso é ser cristão. Infelizmente, hoje as pessoas veem assim. Na época da igreja primitiva, ser crente era colocar o pescoço na forca, na espada. Mas eles não negavam a Cristo. Eles não negavam a Jesus. Hoje, só posição. Hoje, só status. Hoje, só lugar de destaque. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmão. O diabo está enganando muita gente. Inclusive, Números 27, versículo 12. Diz assim, ó. Depois disse o Senhor a Moisés. Quem é que está falando com Moisés? Quem é que está falando com Moisés? Todas as vezes eu falo para as pessoas que às vezes me pedem algo, e principalmente acerca da obra de Deus, o que eu falo? Vamos orar. Porque se Deus não falar comigo, eu não vou forçar nada. Eu não sou louco. Se Deus não me disser o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto. Por quê? Porque se Deus não falara com Moisés, Moisés iria se arrebentar todinho. Deus falou com ele e deu a ele a instrução de como Deus queria que fizesse. Por quê? Porque Moisés estava prestes a morrer. E tinha que ter o seu sucessor. Tinha que ter o seu sucessor. O que Moisés falou? Moisés foi buscar de Deus e Deus deu a ele. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que tem dado aos filhos de Israel. Passa, por favor. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Você vai subir no monte e quando você vê a terra, você vai morrer. Deus escondeu alguma coisa de Moisés? Não. Deus falou, conforme iria acontecer. Quando você vê a terra, você vai morrer, conforme aconteceu com Arão. Passa. Porque rebeldes fostes no deserto de Zim, que foi aquela passagem onde Moisés deveria só ter falado com a rocha, mas ele bateu, feriu a rocha, fez um discurso que não deveria ter feito. Deus se virou contra ele. Na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Passa. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Passa. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Deus, já que eu vou morrer, por favor, imagine Moisés conversando, minha irmã, como nós estamos conversando aqui. Moisés, Deus, eu vou morrer? Vou. Coloca alguém para governar o povo. Não deixa o povo desgarrado como ovelha sem pastor, não. Mas coloca alguém de Deus que venha de ti, Senhor. Foi o pedido de Moisés, irmãos. Quer ver? Olha só. Que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar. Para que a congregação, para que a igreja do Senhor não seja como ovelha que não tem. Não era qualquer um, era o que Deus queria. Qualquer um, diga para a pessoa que está do seu lado, qualquer um, tem um monte. Agora é o que Deus quer? Moisés falou, Deus não coloca qualquer um não, Senhor.
Tem que ser um que venha de ti. Passa, olha o que ele disse mais. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti quem? Só tinha Josué naquela época. Sabe quem também tinha? Caleb. Caleb não tinha pecado, Caleb era um homem valente, inclusive demorou 45 anos, e Caleb disse: a mesma força minha hoje, como antes também era. Caleb era um homem de guerra, era um homem de batalha. Deus poderia ter escolhido Caleb, mas Deus quis quem? Não, está muito fraco. Deus poderia ter escolhido Caleb, mas Deus quis levantar quem? Caleb era o que o povo queria, mas Deus queria Josué. Eu fico pensando se Moisés dissesse: não, Josué não, coloca Caleb. Deus já ia fulminar ele de todo jeito mesmo. Por quê? Porque não era forçado. Era o que Deus tinha para o povo. Tanto é que os mesmos milagres, praticamente, que Deus dera a Moisés, Deus também deu para Josué. Caleb não poderia efetuar aquilo que Josué fez, irmãos. Cuidado. É o que Deus quer para você? É o que Deus tem? Se é, descansa e espera. Ainda que esteja tardando, o que há de vir virá e não tardará. Espera. Não force. Não haja com violência, não. Espera. Sabe por quê? Como eu já disse e vou repetir, o que é de Deus vai vir aqui, ó, nas suas mãos. Não precisa você forçar nada. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito de Deus, e põe a tua mão sobre quem? Pega ele, coloca a tua mão sobre ele, e olha o que Deus mandou fazer, passa. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, passa. Ou seja, você vai chamar Josué, você vai colocar diante de toda a congregação, como se fosse hoje o culto, e você vai falar para todo o povo o que é que você está falando para Josué fazer. Porque se ele não fizer, o povo é testemunha que você falou. Nossa, que responsabilidade. Talvez outro não suportaria. Tinha que ser Josué. E aí o que acontece? E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Irmão, se não for através da obediência, não vai ter nada. Você pode forçar, você pode agir com violência, você pode fazer o que você quiser. Se não for pela obediência, você não vai ter nada. Não esquece do que eu estou te falando. Entenda o que eu vou lhe falar. Deus sabe quem é que tinha que ser chamado. Era para ser Josué. Não poderia ter sido outro. Eu marquei aqui, vou ler para você, ó. Precisamos aceitar o que Deus tem para nós. Caso contrário, seremos alguém frustrado por toda a nossa vida. Quantas pessoas é frustrada hoje porque não tem o que elas querem, mas é o que Deus tem para você? Não. Então sossega o seu facho. Se é para você ser ovelha, ficar sentadinho e ouvir, aquieta o seu bumbumzinho na cadeira e ouça o que Deus vai falar. Se é para você subir no altar, se é para você cantar, se é para você pregar, se é para você louvar, Deus vai te dar. Se não é, senta e fica quieto. Diga para o irmão que está do seu lado, você entendeu? Mas não force nada. Às vezes, eu cheguei, eu falava assim: Deus, no começo, né, não tinha ninguém para me ajudar com louvor, não tinha ninguém para me ajudar na obra de Deus. A minha esposa, quando nós começamos, ela cantava em cima da música. Foi assim que nós começamos. Ela soltava a música, lembro como se fosse hoje. Naquela época, a Bruna Carla estava estourada. Soltava a música, dona Eliane, e cantava em cima da música. Imagina como ficava lindo. E eu falava assim: Jesus, por que o Senhor não me deu o dom de cantar? Por que o Senhor não me deu o dom de tocar? Seria mais fácil o pastor que canta, toca. É muito mais fácil. É ou não é? Ele não deu porque ele não quis.
e ele sabe o que ele faz. Tudo que ele faz, irmãozinho, é perfeito. Você acha que eu pedi para estar aqui? Se eu pedir, irmãos, algum dia, que Deus cobre de mim. Eu nunca forcei nada. Deus me chamou. E é por isso que até hoje Ele tem me sustentado. É por isso que até hoje Ele tem sido comigo. Como também Ele pode ser com você. Quando Ele te mandar fazer o que Ele quer, não o que você quer. Quando Ele te mandar fazer o que Ele quer, Ele vai te sustentar. Se você for sozinho, irmão, fazer o que você quer, você vai sozinho. E sozinho você não vai arredar o pé do lugar. Cuidado. Você quer ir com quem? Sozinho ou você quer ir com Deus? Então faça o que Ele está te mandando, não o que você quer. É isto que nós precisamos entender. Por quê? Olha só. Vamos entender uma história aqui? Gênesis 12, não precisa abrir, só vou citar. Lá a Bíblia fala, para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Havia uma promessa. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Quando Deus prometeu a Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão, Deus sabia, Fábio, que ele já estava velho. Deus sabia, dona Eliane, que a Sara era estéril. Como que Deus faz uma promessa para quem é estéril? Será que Deus se enganou ou Deus não sabia? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, a Ele todo o poder. Deus sabia que Abraão era velho, que Sara era estéril, mas Deus disse, eu vou fazer de vocês uma grande nação. E entenda, quando Deus promete a Abraão, quando Deus dá uma promessa para você, Fábio, Ele sabe que a tua esposa é Eliene. Não tenta arrumar outra não, que você vai ter problema. Além de você ter problema com ela, você vai ter problema com Deus. E o piranha, eu sei que estraga. Essas mulheres baixas assim, é braba pra caramba. Vai ter problema. Deus sabia da esterilidade de Sara, Deus sabia da velhice de Abraão, mas Deus deu a promessa. Deus não é louco. Qual era o problema? Os dias se passaram. A promessa não se cumpriu. E eles forçaram para ter a promessa de Deus. Como? Pegaram a Agar, que era serva deles. A Sara consentiu para que eles pudessem, por exemplo, ter aquela relação extraconjugal, no caso Abraão com a Sara, que até me parece que naqueles dias não era, por exemplo, algo que eles viam como errado, mas diante de Deus sempre foi. Diante de Deus nunca foi certo, mas o costume do povo era, ela estava já estéril, não podia gerar filho, e no caso elas tinham que gerar descendência. Eles forçaram para que a promessa fosse cumprida. Deixa eu te falar uma coisa, biblicamente, o que precipita peca. É isso que aconteceram com eles. 13 anos de silêncio, eles provaram por causa do erro. O Ismael nasceu, uma grande nação, que é aquela que hoje briga com o próprio povo de Israel. É por isso que as guerras estão acontecendo lá na faixa de Gaza, na Palestina, porque são os descendentes de Ismael, Isaac e Ismael. Olha o problema que ecoa até os dias de hoje, porque eles forçaram algo. O problema não acabou. O problema até hoje fala. Porque um dia eles fizeram o que Deus não mandou fazer. Eu fico pensando, será que é isto que a gente quer para a nossa vida? Será que é isto que a gente quer viver e que a nossa geração alcance, me perdoe o termo, essa desgraça? Tanto é que Deus não aceita que quando Deus pede para Abraão o seu primogênito, o seu único filho, Deus falou o nome do Isaac ou Deus falou o nome do Ismael? Por quê?
O Ismael foi o primeiro, não era o primogênito? Não foi Ismael que nasceu primeiro? Mas não era o cumprimento da promessa com Sara, era com Agar. De novo, eu vou falar para você. Deus não aceita nada que é forçado e Deus não reconhece. Você pode até alcançar o que você quer, forçando. Deus nunca vai reconhecer. E vai chegar um momento que vai ser derrubado para nunca mais se levantar. A Bíblia diz que aquele que é repreendido por muitas vezes e que o coração a servir se endurece, o coração se fecha, ele será quebrantado sem que haja cura. Deus não vai ter dó e nem piedade. Deus reconhece Isaac como o primogênito e não reconhece Ismael. Deus não aceita aquilo que a gente força. Todo crescimento que é forçado não é crescimento, é aborto, como eu disse a você. Forçaram tanto que eles acabaram pecando e o pecado fez parte da vida deles até o dia de hoje, irmãos. Que triste. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Até fiz questão de... Hoje eu falei o dia todo sobre isso e até anotei aqui para mim não esquecer, porque isso é algo importante. Presta atenção que eu vou te falar. Muitas pessoas, para conseguir o que querem, elas acabam forçando sem pensar, ou às vezes até sabem das consequências, mas elas querem pagar um preço. Porque para massagear o ego, para o coração se sentir feliz, para a pessoa assim, nossa, eu consegui, elas querem mostrar para os outros. Elas querem mostrar para os outros que elas também podiam alcançar aquilo que os outros também alcançaram. Isso é o quê, pastor? Isso é inveja. Meu Deus, nossa, pastor, verdade, isso é inveja. Agora, olha que algo interessante. Presta atenção que eu vou te falar. Quantas mulheres, na sua adolescência, sem juízo, forçaram uma gravidez, porque na cabeça delas, o homem da vida delas era aquele que com ela estava, ainda que no namoro. Ela forçou uma gravidez, ela ficou grávida de forma proposital, só para segurar aquele cara. Em algum caso, o rapaz até assumiu, porque talvez ele tinha até um pouquinho de caráter, assumiu a moça, para não deixar ela como uma mãe solteira e passar vergonha. Mas hoje, muitas mulheres são infelizes no casamento, porque casaram com quem não mandou elas casarem. É por isso que aumenta a agressão física. É por isso que o feminicídio a cada dia aumenta, porque forçaram algo que Deus não mandou. Em alguns casos, o rapaz não assumiu a moça e elas ficaram à mercê da sociedade, passando o quê? Vergonha. Porque ficaram grávidas e foram abandonadas. Mas o porquê que a vergonha veio? Porque elas forçaram. Minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar. A resposta de você não viver feliz no seu casamento, Deus está te dando. Deus não mandou fazer o que você fez. Deus não mandou você agir assim. Por que você foi fazer? Você já ouviu aquele ditado, passou o pé diante das mãos? Já ouviu aquele ditado? Tem tanta gente que passa os pés diante das mãos. E lá na frente vão se arrebentar todinho. Ah, pastor, casei errado. Nossa, irmão, você não é inocente assim, não. Deus já te mostrou no namoro quem ele era, porque ele maltratava a mãe dele, ele vai também te maltratar. Aceita que dói menos, porque agora você é de Jesus, não pode nem largar. Então fica com a bênção, que não é bênção. Ninguém mandou você forçar. Lute agora para que Deus converta ele. Lute agora para que Deus converta ela. Quem mandou você casar? Deus mandou? Ou você casou por causa de uma atração física? Ou você casou porque, como dizem aí fora, a química bateu? Bateu com o quê? Com a cara na parede, só se for. Ou às vezes o cara que bateu nela, né? Deu tanta bolachada.
É isso que você queria. Deus não mandou. Porque se Deus manda, Deus sustenta. Se Deus mandou você casar, Ele vai te sustentar. Agora, se Ele não mandou, você vai arrumar chifre na cabeça de cavalo. E quem procura, acha. Quantas pessoas que forçam que não deveria. Irmãos, entenda, se Deus disse a você que vai te dar algo, não precisa você forçar nada, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele ainda é Deus. Não precisa você puxar o tapete. Não precisa você falar mal, não precisa você denegrir a imagem, não precisa você usar de artimanhas. Sabe quem está usando você? O capeta, o demônio, o diabo, porque você é maldoso, você é maldosa. Para com isso. Faz isso não. Sabe, meu coração dói, irmãos. Sinceramente, meu coração dói. Deus não vai aceitar nada que é forçado. Deus não reconheceu Ismael, não vai reconhecer que a gente faz também. Agora, olha para você ver, José tinha promessa. Foi vendido pelos próprios irmãos, jogado na cisterna, depois vendido, foi parar na casa de Potifar. Qual era a promessa? Os feixes de lenha se inclinou para ele, e ele entendeu que ele seria o maioral da casa. Como que ele seria o maioral, se ele não era o primogênito? Ele era o mais moço. Pelo raciocínio humano, aquilo não poderia acontecer. Não se dava assim naquela época. Quem assumia o trono? O primogênito. Ele não era. Quando ele foi vendido, foi parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar ainda o assediou, e ela não devia ser feia, irmão. Ela não devia ser feia. Imagina José, se fosse talvez qualquer outra pessoa, seu José, falava assim, ó, chegou a minha vez, agora Deus vai cumprir o que Ele quer. Eu vou ser governador, vou passar o sabão nela. Ela é a mulher do cara. Vou pôr um chifre no cara. Com ela. Ela vai meter o pé no cara e eu vou entrar para o palácio. E agora Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Deixa eu te falar uma coisita. Deus não opera através da injustiça e nem do pecado. Deus opera pela luz. Deus não age pelas trevas. É por isso que muitas coisas vêm à tona, porque Deus sabe do pensamento maldoso que as pessoas têm. Se fosse outra, agora é a minha vez. José falou, não, eu não posso pecar contra o meu Deus, então vai para a cadeia. Pode me mandar para a cadeia. Lá na cadeia ele interpreta o sonho do rei, volta a servir o rei, e o rei coloca ele sobre maioral naquele lugar, no Egito. E ele se torna o governador, e a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Ele precisou forçar? Ele sabia quem tinha prometido para ele. Você sabe quem prometeu para você? Se você sabe quem te prometeu, então por que você está forçando? A Bíblia diz, na primeira carta do profeta Samuel, a Bíblia diz que Deus sempre quis ser o rei do povo. E o povo começou a olhar, por exemplo, Cuiabá começa a olhar para Várzea Grande, começa a olhar para Santo Antônio do Levergé, começa a olhar para a Chapada e começa a dizer, Chapada, Santo Antônio e Várzea Grande tem um rei físico. Nós queremos um rei para nós também. Deus falou, eu sempre quis ser o rei do povo. Samuel estava chateado. Deus falou assim, Samuel, não fica chateado não, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando ao Deus de Israel. Fica chateado não. Agora tem o seguinte, tem um negócio. Fala para eles, eles querem um rei físico? Querem. Só que fala para eles que eles vão comer isso, eles vão viver isso, eles vão sofrer, eles vão padecer. Deus falou tudo que o povo ia passar. E o que eles decidiram? Nós queremos. Então entenda uma coisa, com toda clareza, aprenda o que eu vou lhe falar. Não tenha dó da colheita de ninguém, porque quem plantou é obrigado a colher aquilo que plantou. Você tem opção de plantar, agora colher é obrigatório. O povo falou, vocês querem um rei? Queremos, só que vocês vão passar isso, vocês vão comer isso, vocês vão viver isso, ele vai castigar vocês? Não, nós queremos. Aí Deus falou para Samuel,
Então não posso fazer nada, eles estão me rejeitando e me desprezando. Pega o vaso de azeite e pode ungir a Saul, porque era Saul que eles queriam, não pela vontade absoluta, mas pela vontade permissiva de Deus. De tanto pedir, de tanto forçar, de tanto insistir, Deus falou, então vai. Já viu aquele filho que chega para o pai e fala, mãe, deixa eu posar na casa da minha amiga? Não. Mãe, deixa eu posar na casa da minha amiga? Não, já te falei que não. Ô mãe, deixa, mãe, o pai dela vai estar lá, a mãe dela vai estar lá, vai ter pipoca, a gente vai assistir. Eu já te falei não, ah mãe, deixa, então vai. Foi assim mais ou menos que Deus falou. Você quer ir? Vai. Eu estou falando não, mas você quer? Vai. Ungiram Saul. Forçaram um rei. Tiveram o que eles queriam. E o que aconteceu? O declínio do reinado levou o povo de Israel ao vitupério, à vergonha, ao deboche. Foram zombados por Golias, que não tinha Deus em Israel para dar livramento a eles naquela batalha. Mas o rei não era Saul, não era mais Deus. Por isso que Deus não pôde fazer nada. Sabe por que Deus não pode fazer nada com a gente? Porque a gente força alguma coisa. E Deus está falando, eu não estou no negócio, porque eu não te mandei. Se eu não te mandei, eu não sou obrigado a sustentar você. Agora, se eu te mandei, pode ficar tranquilo que ninguém vai te suster, ninguém vai tocar em você, porque você vai ser guardado no esconderijo do meu pavilhão, no oculto do meu tabernáculo, e mal algum vai acontecer com você, ou praga alguma vai chegar na tua tenda, porque eu garanto. Agora, você quer fazer o que você quer? Vai sozinho. Saul peca, Saul passa vergonha naqueles que um dia o elegeram. Parece a política de hoje, mas deixa para lá. O que acontece, irmão? É mais ou menos isso. E às vezes nós não se atentamos. Saul foi forçado a ser rei pelo povo. Agora em Atos 13, 22, eu quero que você abra, por favor, coloca aí para mim rápido, em nome de Jesus. Que eu já estou quase terminando. Daqui 2 horas eu acabo. Hoje eu estou animado e amanhã de novo. Apesar que o Santos foi parar na 2ª divisão, mas eu estou animado. Olha o que diz Atos 13, 22. E quando este foi retirado, quem é que foi retirado? Quem Deus não mandou está lá. Deixa eu te falar uma coisa, se você está ocupando um lugar indevido, se eu estou ocupando um lugar que eu forcei, que eu agi com violência para alcançar, o próprio Deus vai me retirar, porque a árvore que ele não plantou, ele mesmo se encarrega de arrancar. Foi retirado. Você está entendendo por que muitos não permanecem? Você está entendendo por que muitos não ficam? Você ainda quer forçar? E quando este foi retirado, lhes levantou como rei ao qual também deu testemunho e disse, passa, achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu, que executará toda a minha. Só que Deus não fala isso de Saul, porque Saul não foi Deus que colocou. Deus coloca a Davi, alguém que era segundo a sua vontade, segundo o coração é isso, segundo a minha vontade, é eu que estou elegendo ele, é eu que estou escolhendo. Me fala qual foi a vez que Davi passou vergonha no povo de Israel. Saul matava milhares, Davi matava quantos? 10 milhares. O que Deus tem sempre será melhor. Diga assim, o que Deus tem sempre será melhor. O que Deus tem sempre será melhor. Davizinho, desprezado pelo pai. Samuel foi ungir um dentre os filhos de Jessé como rei. Jessé reuniu os filhos menos a Davi. Jessé deixou Davi lá no pasto cuidando das ovelhas. E Davi, obediente, não questionou o seu pai. Ele sabia que Jessé ia lá. Só que ele obedecia ao próprio pai, então ele tinha que fazer o que o pai mandou. Agora entenda, sabe por que Davi obedeceu? Nossa, a mensagem é muito rica em conhecimento, queria ter mais tempo para pregar. Sabe por que Davi obedeceu? Porque Davi certa vez falou assim, prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos, unja
com o cálice a minha cabeça para que ele possa transbordar. Davi sabia o que ele tinha pedido, ele não forçou nada, ele sabia que o tempo dele iria chegar. Ele sabia quem e em quem ele cria, em quem ele acreditava. É para cuidar das ovelhas? Vou cuidar. O que é que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Foi cuidar das ovelhas. O Samuel chegou, quase ungiu a Eliabe, porque ele foi tentado a olhar para o aspecto, para o gentil, para o porte físico, quase que Deus já veio na hora e falou, não, não é esse não. Acabou todo mundo, não tem mais ninguém. Samuel falou, não tem mais ninguém. O Jessé falou assim, tem um ali, mas ele é o menor da casa. Ou seja, presta atenção. Essa palavra tem que entrar no teu coração. O que Jessé estava falando do seu próprio filho? Tem um lá. Mas ele não tem valor nenhum. Por isso que eu não chamei. É duro, né? Mas a grande realidade é que as pessoas talvez não te dão valor. Às vezes as pessoas vão querer te usar. Como usa um objeto e descarta ele no lixo. Agora, o que Deus tem para você é algo grandioso. E Deus vê em você o valor que você tem. Por isso, não force nada. Deixa Deus dar para você o que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você, Ele não vai dar para mais ninguém. É para você. Manda chamar Davi. Enquanto ele não estiver aqui, eu não vou ungir ele. Porque é ele que Deus mandou colocar como rei de Israel. Olha aqui algo interessante. Ele foi ungido para ser rei, não foi? Depois, essa foi a primeira unção. A segunda unção foi lá em Hebrom, que significa unção da estrutura. E mesmo com duas unções, ele não reinou. Ele não assumiu o trono. Teve a terceira, e ele não assumiu. Saul ainda reinava, mas ele já era rei da parte de Deus, o Davi. Teve a oportunidade de matar Saul. E o que ele fez? Ele não matou, porque ele esperou o tempo. Eu não preciso te matar para ocupar o teu lugar. Eu só quero o que Deus tem para mim, Fábio. O que mata é assassino. Às vezes você está querendo matar os sonhos das pessoas, agindo desse jeito. Às vezes você está querendo, por exemplo, frustrar aquilo que a pessoa tinha ao seu respeito, e às vezes quer tanto o seu bem, mas você não entendeu. O que você quer é afinhar a faca nas costas. O que você quer, por exemplo, é o cargo da pessoa, é o que a pessoa exerce, é o que a pessoa tem. Irmão, você vai acordar quando para a vida? Davi foi ungido 3 vezes, mas ele esperou o momento certo. Quando Deus tirou Saul, Deus tirou. Aí Davi foi e entrou e se assentou no trono que Deus tinha preparado. Ele não forçou? Ele não forçou nada. Não force. Espere o tempo certo. Porque no tempo certo, Deus vai trazer nas tuas mãos o que Ele tem preparado para você. Quem entendeu, diga graças a Deus.